Tá aparecendo? Tá. Tá bem, obrigada. Então, vamos continuar. Desliguem o microfone para que não haja nenhum ruído, nenhuma interferência. Voltando. Grau do substantivo. Quando falamos em grau, estamos falando sobre o tamanho de um ser, de algo. Existe o tamanho normal, o diminutivo, né, que é o ser menor, diminuição, e o aumentativo, que é o aumento, a proporção de algo, certo? Então, aqui nós temos um exemplo. Casa. Casa é um substantivo que está no grau normal. Quando eu falo casinha, eu estou falando sobre uma casa pequena. Então, eu estou utilizando o diminutivo, que indica diminuição de tamanho. Quando eu falo casarão, eu estou falando de uma casa imensa, com vários cômodos, uma casa bonita. Então, eu estou utilizando o aumentativo, né? Aumento do ser. O livro de vocês, esta explicação começa na página 23 e termina na 24, tá? Ainda falando sobre grau, o substantivo, ele pode aparecer na forma analítica ou na forma sintética. Como assim, professora? Vocês estão visualizando aí o substantivo nariz. Nariz está no grau normal, ok? Quando eu quero falar de um nariz grande, de um nariz maior, eu posso falar nariz grande, como eu também posso usar a palavra narigão. Tanto nariz grande quanto narigão indica um nariz maior, não é isso? Indica um aumento. Porém, quando eu utilizo uma palavra assim como grande para intensificar esse aumento, eu estou utilizando a forma analítica. Então, aqui quando eu digo nariz grande, o aumentativo está na forma analítica, tá? A mesma coisa no diminutivo. Quando eu falo nariz pequeno ou narizinho, dá no mesmo. Eu estou falando sobre um nariz bem pequenininho. Então, nariz pequeno e narizinho é a mesma coisa. Porém, quando eu uso a palavra substantivo, eu estou falando da forma analítica. Então, na forma analítica, nós vamos utilizar um adjetivo para intensificar o aumento do substantivo ou atenuar, ou mostrar o diminutivo da palavra, certo? E a forma sintética é quando eu não acrescento palavra alguma para intensificar nem atenuar. É quando no próprio substantivo, reparem, eu apenas faço o acréscimo de um sufixo, que são terminações na própria palavra que vão indicar aumento ou diminuição do ser. Reparem, narigão, eu não acrescentei nenhuma palavra ao lado de narigão para falar sobre o aumentativo. Eu simplesmente, no próprio substantivo, acrescentei ão, que é um sufixo que indica aumento. Narigão, meninão, tá? A mesma coisa ao lado, ó, o diminutivo no grau sintético. Reparem, narizinho. Eu não utilizei uma característica, um adjetivo, como aqui em cima, para falar do nariz. Eu simplesmente acrescentei um sufixo que me dá a ideia de diminuição de tamanho, que foi o sufixo inho, que é um sufixo muito utilizado para indicar o diminutivo, inho, inha,
Eu vou até mostrar uns exemplos daqui a pouquinho para vocês, tá? Então, narizinho está na forma sintética, diminutivo, porque indica diminuição, narizinho. E em que forma? Analítica ou sintética? Na forma sintética. Porque eu não modifiquei, aliás, eu não acrescentei nenhuma palavra ao lado de narizinho para falar, para dar sentido ao substantivo. Eu apenas coloquei um sufixo na própria palavra, que foi inho, tá? Então, forma analítica é quando colocamos um adjetivo, uma característica ao lado do substantivo, para indicar esse aumento de tamanho ou a diminuição do tamanho. Como ali em cima, nariz grande, nariz pequeno, eu tenho a forma analítica, porque eu utilizei as palavras grande e pequeno para falar sobre o nariz, para indicar o tamanho desse nariz. Então, forma analítica, quando eu utilizo uma palavra ao lado, geralmente um adjetivo, tá? E a forma sintética é quando não uso palavra nenhuma ao lado. Eu apenas acrescento terminações, chamado de sufixo, que é um, inho, para indicar o aumento ou a diminuição de algo, do objeto, do ser. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Exemplos de aumentativo. Barca, barca é uma barca normal, tamanho normal. Quando eu falo barcaça, barcaça é uma barca grande, imensa. Então, aqui eu tenho um aumentativo. Se eu perguntasse, barcaça é um aumentativo na forma analítica ou na forma sintética? Forma sintética. Por quê? Eu não coloquei nenhuma palavra ao lado, barca grande ou barca enorme. Eu simplesmente, no próprio substantivo, eu acrescentei o final aça, para indicar que é uma barcaça, que é um barco grande, certo? Se eu tivesse dito barca enorme, aí estaria falando da forma analítica, certo? Boca, quando eu digo assim, nossa, fulana tem uma bocarra, eu quero dizer que ela tem uma boca muito grande, tá? E aí eu utilizei esse finalzinho aqui, ó, arra, que é um sufixo, bocarra, para indicar um aumento de proporção. Menino, meninão, utilizei o sufixo ão para indicar um menino grande, né, alto, enfim. Mulher, tem o sufixo ona, mulherona, tá? Voz, vozeirão, é o mesmo sufixo aqui de meninão. Fogo, fogaréu, quando o fogo está muito alto, né? Fogaréu, aumentativo. E homem, que o aumentativo não é homenzão, não, tá? É homenzarrão. Acrescentei aí o sufixo arrão, homenzarrão, tá? Para indicar aumento. Então, aqui, todas as palavras estão no grau aumentativo, indicando um aumento, tá? E estão na forma sintética, que é quando não acrescentamos nenhuma palavra ao lado do substantivo para indicar o seu tamanho, como, por exemplo, enorme, grande, pequeno, ok? Então, estão na forma sintética. Quando eu acrescento uma palavrinha, por exemplo, barca grande, aí eu estou falando da forma analítica. Quando eu acrescento uma palavrinha para indicar o tamanho do ser, aumento ou diminuição, tá? Acho que este é o último slide. Ah, não, tem mais um. Agora nós vamos ver exemplos de palavras no diminutivo, tá? Lugar. Lugar está na forma normal. Quando eu digo lugarejo, é um lugar pequeno, tá? Um lugar simples. Então, aqui eu acrescentei o sufixo finalzinho, ejo, para dar essa ideia de diminuição, tá? E olha lá aquele casebre. Quando eu falo casebre, é uma casa pequena, simples, ok? Diminutivo.
Rio. O diminutivo de rio, riacho. Nós temos até aqui uma imagem ao lado, certo? Sala, saleta, que é uma sala pequena. Bolo, bolinho. Inho é um sufixo muito utilizado para o diminutivo, tá? Cão, cãozinho. E chuva, chuvisco. Isco, né? Chuvisco é aquela chuva fininha, então também diminutivo, tá? Essas palavrinhas aqui, esses diminutivos, estão na forma analítica ou na forma sintética? Na forma sintética, pois no próprio substantivo eu apenas acrescentei um sufixo, uma terminação para indicar o tamanho, lugarejo, casebre, ok? Estaria na forma analítica se eu dissesse casa pequena. Reparem, o substantivo continua na forma normal, tá? Grau normal, casa. Eu acrescentei apenas uma palavra ao lado, um adjetivo, para indicar o tamanho. Casa pequena. E aí seria a forma analítica, certo? Então, agora eu vou interromper aqui o compartilhamento. Todo mundo está aí me ouvindo? Conseguindo me ver? Eu tô. Muito bem. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, agora, pessoal, nós vamos pegar o livro de português, módulo 2. Nós iremos fazer uma atividade juntos, ok? Página 20. Página 20. Agora eu quero ver quem é que está atento, quem realmente está de frente para a telinha, porque eu vou lendo e fazendo algumas perguntas, tá? Vou solicitar um aluno para responder. Tudo bem? Pode responder pelo microfone ou pode ser pelo chat. Fala, Matheus. Para responder é pelo microfone ou pelo chat? Como você preferir, tá bom? Tá. Então vamos lá. Página 20, módulo 2, português. Um exercício sobre flexão do substantivo, tá? Número 1, leia a sinopse do filme Homem-Aranha de Volta ao Lar. Alguém aqui já assistiu a esse filme? Eu cheguei a ver, só que eu não vi tudo porque tava passando no filme. Muito bem. Eu cheguei a ver. Então vamos acompanhar a leitura aí. Depois de enviar ao lado dos Vingadores, chegou a hora do pequeno Peter Parker voltar para casa e para a sua vida, já não mais tão normal. Lutando diariamente contra pequenos crimes nas redondezas, ele pensa ter encontrado a missão de sua vida quando o terrível vilão Abutre, é Abutre mesmo? Eu não assisti, surge amedrontando a cidade. O problema é que a tarefa não será tão fácil como ele imaginava. As duas primeiras perguntas, reparem, tem um balãozinho ao lado da letra A e ao lado da letra B. Isso significa que são perguntas para serem respondidas oralmente. Então, vocês podem falar aí pelo chat. Pelo chat não, porque não é oralmente, né? Podem desligar o microfone e falar, tudo bem? Primeira perguntinha. Vocês sabem qual é a função de uma sinopse? Seja a sinopse de um livro ou de um filme. Alguém sabe qual é a função? Resumir aquilo em poucas Resumir a palavras. história. Resumir a história. Isso aí, muito bem. A sinopse, ela faz um resumo sobre aquilo que nós iremos assistir, o resumo de um filme ou o resumo de um livro, né? Então, é um resumo. Muito bem.
O que chamou sua atenção nessa sinopse? E aí? Fala, Paulo Vitor. As... Pode falar, quem ia falar agora? Era eu. Eu ia falar as palavras grifadas. As palavras grifadas? Muito bem, nós vamos falar sobre a mesma coisa. Perceberam que tem duas palavras em negrito aí? Sim. Muito bem. Então, a partir da letra C, as respostas são escritas. Cada um vai fazer no seu livro, tá? No seu próprio livro. Vamos lá, agora nós vamos falar dessas duas palavrinhas que alguns amigos aí perceberam, tá? Ó, letra C. Os substantivos podem ser do gênero masculino e feminino. Qual é o gênero dos substantivos destacados na sinopse? Qual é o gênero da palavra problema? Masculino. Masculino. E qual é o gênero da palavra tarefa? Feminino. Feminino. Como vocês chegaram a essa conclusão? Coloquei à frente da palavra problema, está escrito um artigo, sendo que o artigo é o. E tarefa tá a mesma coisa, só que o artigo é A. Muito bem. O colega acabou de responder que ele percebeu que a palavra problema é um substantivo do gênero masculino por conta do artigo que está antes, que vem antes, o problema. E a mesma coisa com a palavra tarefa. Tarefa é um substantivo do gênero feminino, porque antes desta palavra, nós percebemos aí o artigo a, que é um artigo feminino. Sim, sim. Isso aí. Então, na letra C, vocês irão escrever que o substantivo problema, podem escrever do jeitinho de vocês, conforme vocês falaram aí. O substantivo problema pertence ao gênero masculino. Já o substantivo tarefa pertence ao gênero feminino. Dá um tempinho para vocês escreverem. Foi? Foi. Oi. Substantivo problema pertence ao gênero masculino. Já o substantivo tarefa pertence ao gênero feminino. Ok? A próxima pergunta, alguns já até responderam. Letra D, página 20. Quais palavras antecedem, ou seja, quais palavras vêm antes desses substantivos no texto? Os artigos O e A. Os artigos o e a. Muito bem. Aí vocês destaquem esse o e a aí na resposta, tá? Os artigos o e a. Pode ser Oi. com marca-pé? Pode. Só para ficar realçado, destacado mesmo. O, né, que está antes da palavra problema, e a, que está antes do substantivo tarefa. Então, resposta, os artigos o e a. Letra E. Releia outros substantivos empregados na sinopse. Vingadores, cidade, Peter, missão, crimes, casa, vilão e hora. Quais? Vou escolher uma pessoa agora para responder, que é para não falarem todos juntos. Professor, Oi. é para responder tudo a pessoa que você vai escolher? É aqui, deixa eu ver. É, pode ser. Aí depois outros vão falando também, tá?
Quais desses substantivos são masculinos e quais são femininos? Então, vocês podem colocar aí, masculinos, 2 pontos. E aí vão ver quais deles são masculinos. Depois, feminino, 2 pontos, tá? Deixa eu escolher uma pessoa aqui. São 21 online. Felipe. Felipe, está me ouvindo? Felipe. Não está me ouvindo? Será que não está diante da tela? Vou escolher outra pessoa, então. Jonas. Oi, Vamos lá. Quais desses substantivos, nesse quadrinho aí lilás, são do gênero masculino? Peter, missão, cidade, Missão, masculino. missão, Primeiro masculino. Vamos lá. Peter, Hum, vilão, isso. crimes, vingadores. Muito bem. Então, o colega, o Jonas, falou sobre os 4 substantivos do gênero masculino. Vocês vão colocar aí, masculino. Não precisa ser nessa ordem, tá? Vingadores, Peter, crimes e vilão. Repetindo. Masculino. Vingadores, Peter com a inicial maiúscula, crimes e vilão. Jonas, Oi, como você percebeu que essas palavrinhas pertencem ao gênero masculino? por causa do final das frases, Que das, das palavras, as letras. Como assim? Assim, casa não termina com A? Então, Não, vamos lá, na sua resposta. Quanto ao gênero masculino, Vingadores, Peter, crimes e vilão. Como que você descobriu, como você chegou à conclusão de que essas palavrinhas pertencem ao gênero masculino? Através de quê? O que nós temos que colocar antes da palavra ou depois, enfim, para saber se a palavra pertence ao gênero masculino ou feminino? os artigos. Os artigos, muito bem. Vocês vão perceber que antes da palavra vingadores, nós podemos colocar os, que é um artigo masculino, os vingadores, ou uns vingadores, que também é um artigo masculino, certo? Assim como Certo, antes da palavra Peter, antes da palavra crimes e antes da palavra vilão. Vão caber aí os artigos o, os, uns, certo? certo. Muito bem. Ainda nesta mesma pergunta, eu vou escolher alguém agora para falar das palavras, dos substantivos que pertencem ao gênero feminino. Vamos ver aqui. Breno, que já está com o microfone ativo. Breno? Oi. Na letra E. Jonas falou sobre os substantivos que pertencem ao gênero masculino. Agora você vai citar para mim, para os seus colegas, quais são as palavrinhas, os substantivos que pertencem ao gênero feminino. Cidade, Muito bem. missão, casa e hora. Casa aí? Hora.
Muito bem. Então, repetindo. Letra E, substantivos femininos que pertencem ao gênero feminino. Cidade, missão, casa e hora. Agora o Breno vai nos dizer como ele chegou a essa conclusão. A conclusão não é para vocês escreverem na resposta, não, tá bom? É só para eu saber como ele chegou a essa conclusão. Vocês só vão escrever mesmo os substantivos do gênero feminino e do gênero masculino. Fala pra gente, Breno. Reparando os artigos e as outras palavras que se referem ao feminino também, nas palavras, antes de começarem as frases. Isso aí. A palavra cidade. Antes de cidade, eu posso colocar a cidade. Uma cidade. Eu posso fazer o uso de adjetivos também, em vez de artigo. Eu posso falar cidade bela, cidade bonita. Bela e bonita são características, são adjetivos que encontram-se no feminino, certo? A palavra missão é a missão. Breno tem uma missão a cumprir. Então, a missão, uma missão, eu utilizei artigos no feminino. Isso significa que o substantivo pertence ao gênero feminino, assim como a palavra casa e a palavra hora, ok? Vamos passar para a página 21. Todos estão acompanhando? Estão conseguindo? Sim. Bem. Ô, professora, Oi. a tia Desimar falou pra gente ler alguns livros que vieram junto com as coisas da escola. É para ler a Ilha do Tesouro também? Ou a Sim. gente vai continuar lendo aqui em aula, no Google Maps? Vocês vão ler em casa, tá? São aqueles livrinhos, esta classe. É porque que eu lembrei, é porque a gente ficava lendo esse livro em aula. Eu fiquei em dúvida se é para ler em casa ou se a gente ia ler em aulas online, viu? Pois é, agora vocês terão de ler em casa, né? Na página 21, inclusive, tem um de nossos livros, esta classe. O Vendedor de Sustos. Isso, né? Vendedor de sustos, muito bem. Mas, ô professora, Oi, eu não tenho esse livro esta classe. quais que você tem? Eu não tenho, porque eu não comprei os livros, eu só tirei xerox do livro do meu amigo. Ah, Não entendi. tinha mais na livraria, não tinha. Mas esse que você tirou xerox, você já leu todo? Não, esse aqui é o normal, da primeira e segundo módulo. Só tem os módulos, explica pra ela. Você só tem os Eu só módulos. tenho os módulos e os de arte. Ah, sim, você não tem esta classe. Não. Entendi, entendi. Tudo bem, tá? Mas ela passou. Não, nós não passaremos atividades sobre o extra classe, não. É só para a leitura não ficar parada mesmo, porque nós começamos em sala de aula, né? E, infelizmente, não conseguimos terminar. Tá bom, então, tá bom. Professora, Oi, nessas aulas online você vai passar livro para casa? vou. Dias sim, dias não. Tá bom? Aham. Então, vamos lá, página 21. Professora, Oi. eu já li um livro inteiro. Eu também já. Qual deles? Vendedor de Eu li Sustos. o Paranatelo, alguma coisa assim. É mesmo. Isso aí. Aproveitem este tempo que nós não estamos podendo sair, né? Estamos reclusos dentro de nossas casas para vocês fazerem boas leituras, né? Lerem algo interessante. Quem tem o Extra Classe, né? Pode fazer a leitura do Extra Classe. Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero falar. Fala, Matheus.
Se eu passar dever de casa hoje? Hoje não. Ah, tá. A não ser. Calma aí. Eu acho que vai ter sim. Porque. Pô, Matheus, não era você falar nada, não. Por quê? São 9h52. A aula termina 10h20. E. É 11. Não, a minha termina 10h20. Ah, 10? A minha, sim. Não sei se vocês têm outra depois. Tá com o Não, calendário. a gente só tem essa de português Tem hoje. outra não, tem Hoje é outra só- não. hoje é só- só tem português hoje. Ah, sim. Então, como já são 9h52 e eu gostaria de passar o exercício até a página 24, que são atividades falando sobre o que eu acabei de explicar, creio que não vai dar tempo de fazer tudo agora online, né? Vamos ver. De repente, dê tempo. Então, vamos para a página 21. Vocês estão visualizando aí a capa de alguns livros, né? Um deles, O Vendedor de Susto, que é o livro Esta Classe. E embaixo está assim: escreva as palavras que representam o gênero feminino dos substantivos. Muito fácil, hein? Menino, vendedor e boi. Vou escolher alguém aqui para responder. Júlia. Samuel? Oi. Não, não estou conseguindo te ouvir. Oi. Você que está. Não é melhor todo mundo ligar o microfone e deixar ele falar, aí depois todo mundo liga de novo? Pois é. Oi. Samuel, você quer perguntar alguma coisa? Não. Não? Não. Ah, então é alguém que está com o microfone ligado. E aí eu estou ouvindo alguns ruídos, pensando que é pergunta para mim. Mas então vamos continuar. Vou escolher alguém aqui. Eu tinha até falado um nome. Eu tinha falado Júlia. Júlia? Júlia? Cadê Júlia? Júlia tá aí? Júlia? Júlia tá dormindo, Júlia? Eu não consigo escrever no chat, porque tá falando que não vai. Ah, melhor pelo microfone, que eu consigo ouvir sua voz. Vamos lá. Fácil, fácil. Qual é o feminino de menino? O feminino de menino Isso. é menina. Muito bem. E de vendedor? Vendedora, Certo. E de boi? vaca, Certo, muito bem. Então, ó, repetindo. Menina é o feminino de menino. Vendedora é o feminino de vendedor. E vaca é o feminino de boi. Agora, antes de passar para outra questão, vamos relembrar as regrinhas que eu falei no início da aula. Reparem, na palavra menino, para eu fazer a formação do feminino, houve a troca de qual vogal? O O. Do O pelo? A. Muito bem. Do O final Então, os artigos. pelo A. Fala. Na verdade, a gente troca os artigos. Porque é só artigo. E na palavra vendedor? A palavra vendedor é uma palavra no masculino, porém não termina com a vogal O, certo? É. Para formar o feminino, o que eu tive que fazer? Botar a letra no final.
acrescentar. A letra Bem, isso aí, vocês estão atentos. E na formação do feminino de boi, o que aconteceu é que houve palavras, né, radicais totalmente diferentes. A palavra boi é totalmente diferente de vaca, certo? Muito bem. Então, é só para ver quem estava atento, quem estava lá no início da aula prestando atenção nas regrinhas, tá? Vamos Nem passar, sabia que tinha do banho da cara preta. vamos passar para o número 3. Paulo Vitor. Paulo Vitor? sim, Lê para mim, número 3, essas duas manchetes. tá bom. Tetraplégico, artista de Sarandi expõe arte local no exterior. Muito bem, pode ler a outra. A população de onças cresce e Parque Nacional do Iguaçu diz como agir em caso de encontro inesperado. Muito bem. Quer responder? Sim, Como é possível distinguir o gênero da palavra artista? empregando os artigos o e a, ou uma, uns. Muito bem. Com o uso do artigo antecedendo a palavra, conforme o colega falou aí, o artista ou a artista. Ok? Então, com o uso do artigo antecedendo a palavra. Vírgula. Por exemplo, vírgula novamente. O artista. Oi, Eu coloquei 2 pontos. Professora, tudo bem. O artista e a professora, artista. Oi. eu botei a mesma coisa que você falou. Empregando os artigos o e a. Sim, certinho. Tá? Só através dos artigos, neste caso aí, que nós conseguimos identificar o gênero da palavra artista, ou tem mais alguma palavra aí que nos indica se o artista é homem ou mulher? Também pela palavra que vem depois dela, o verbo ou substantivo. Mas nessa manchete aí, especificamente. Pela última letra da palavra? Não, olha só, artista. Quando eu falo artista, não sabemos se é um homem ou se é uma mulher. A não ser que. Porque tem um nome depois da palavra. Tá, mas olha só. Nessa manchete aí, qual é a palavra que está nesta manchete que nos indica que o artista aí é um homem? Sarandi. Não. A palavra anterior, tetraplégico. Tetraplégico, que também está no Masculino. masculino. Tá? Não precisa escrever isso na resposta, não. É só uma perguntinha para ver quem está atento, ok? Vamos para a letra B. Escreva o masculino do substantivo onça. Antes de vocês me responderem, onça é um substantivo biforme, ou seja, existe uma forma para o masculino e outra para o feminino, ou onça é considerado um substantivo epiceno? Existe outra forma. Muito bem. Onça é um substantivo
epiceno. Quando o substantivo é epiceno, o que nós temos que fazer para identificar o gênero do animal? Colocar o artigo. Hã? Colocar o Usando os artigo. artigos. O e a. Não. Acrescentando quais palavras ao lado? Para saber o sexo do animal. É macho e fêmea. Macho e fêmea. Vanessa Barbosa respondeu escrevendo as palavras macho ou fêmea. Muito bem. Então, na letra B, como é que vai ficar? Masculino de onça. A onça macho. Nossa, Muito bem, galera. Onça macho é um substantivo epiceno. Vamos passar para a página 22. Agora são atividades referentes à flexão de número, singular e plural, ok? Ok. Breno Lima, que já está com o microfone desligado, lê para mim a tirinha da página 22. será que os gatos têm 7 vidas mesmo? Não tenho nem ideia. Mas sei que estou aproveitando muito bem essa aqui. Muito bem. No primeiro quadrinho, nós temos a fala de uma personagem. No segundo quadrinho, nós temos o gatinho lá encolhidinho, né? O segundo quadrinho é feito apenas da linguagem não verbal, não tem palavras nenhuma. O terceiro quadrinho é o pensamento do gatinho, certo? Sim. Certo. As duas primeiras perguntinhas, vocês responderão oralmente. Olha o balãozinho ao lado lá. O balãozinho da fala. Então, na letra A, está assim, ó. A resposta do gato à pergunta da personagem Sofia contribuiu para construir o humor da tirinha. De que forma o gato está aproveitando a vida na tirinha apresentada? Dormindo. Dormindo muito. Isso aí, ele está aproveitando dormindo, né? Nos 3 quadrinhos ele aparece dormindo. Então, Não, aí você. O primeiro tá dormindo e no segundo ele tá meio sei lá o quê, com o olho aberto. Isso aí. Então, essa é só para responder oralmente, tá? E a letra B também, ó. Por que o formato do balão do gato é diferente do formato do balão da personagem Sofia? É porque Porque ele é tá pensando pensamento. no pensamento. Ele tá no pensamento. Ele tá pensando e não falando. Pois ele está pensando. Porque a pessoa Bem. o gato não fala, ele só pensa. Inclusive, nós estudaremos sobre tirinhas na aula de redação. Falaremos sobre os tipos de balões, né? Balão da fala, o balão do pensamento, balão de raiva. Nessa tirinha aí, nós temos 2 tipos de balões. O que aparece no primeiro quadrinho, que é o balão mais comum, é o balão de fala, quando algum personagem está falando. Já o último balão, né, que tem aquelas bolinhas embaixo, significa que ali o personagem não está falando, e sim pensando, ok? Sim. Professora, Oi. quando voltar às aulas depois dessa pandemia, nós teremos prova? Sim, mas neste momento nós temos que nos preocupar com a aprendizagem, com as aulas que ocorrerão agora online. Essa questão de nota, nós vamos ver depois como vai ficar. Tudo bem? Tudo bem. O importante agora é que vocês participem, que vocês estejam entendendo o conteúdo, que façam perguntas, que tirem as dúvidas, façam as atividades aí do livro. Tudo bem? Sim. Então, vamos para a letra C. A letra C é para escrever, tá? Então, vamos lá. Nessa tirinha, aparece somente um gato. Sendo assim, por que a menina
utiliza a palavra gatos no plural em sua pergunta? Ela tá falando em gato em geral, não em Ela tá falando em geral. Todos os gatos. Vocês estão afiados, hein? Muito bem. Porque ela está se referindo aos gatos em geral, não a um só. Tudo bem? Então, a resposta vocês falaram certinho. Porque ela está se referindo aos gatos em geral. Posso passar para a letra D? Pode. Acho que nós vamos conseguir fazer tudo agora e aí não teremos dever para casa. Glória a Deus. Letra D. Qual dos substantivos abaixo se refere ao coletivo de gatos? Calma aí. Nós estudamos nas nossas aulas gravadas, né, sobre substantivo coletivo. O substantivo coletivo, só para relembrar, é aquela palavrinha que no singular, mesmo no singular, indica uma quantidade, uma multiplicidade de seres. Então, por exemplo, a palavra cardume é uma palavra que está no singular, mas indica vários peixes, certo? A palavra constelação. A palavra constelação está no singular, porém ela indica várias estrelas. E agora eu quero saber qual dessas palavrinhas aí que estão em círculo, né, coloridas, qual dessas palavras, no singular, indica vários gatos? Gataria. Joia, gataria, muito bem. Ficou fácil. Tá muito fácil, né? Vou preparar uns exercícios mais difíceis no PowerPoint para vocês. Aí vai complicar. Para que foi falar, né? Né? Fazer o quê? Agora vamos ver aí se vocês estão afiados. Ah, meu pai. Ainda na letra D, a pergunta está lá junto com um pontinho. A quais animais cada um dos outros substantivos, agora nós vamos tirar gataria, tá? A quais animais cada um dos outros substantivos coletivos se refere? Vamos começar por matilha. Vocês vão escrever matilha, 2 pontos. Matilha é um substantivo coletivo que indica um conjunto de quê? De quais animais? Lobos. Cães. Cães. Lobo é... como é que é o nome? Alcateia. Alcatéia, isso. Vocês estão me surpreendendo, hein? Muito bem. Vamos para o próximo. Nuvem. Aqui nós não estamos falando de nuvem do céu, não, tá? É referente a algum animal. Quem sabe? Nuvem? Quê? É, aqueles animaizinhos que juntos formam uma nuvem. É nuvem de quê? Nuvem. Essa tá difícil, hein? Sonho. Vamos ver quem consegue aí achar primeiro, quem vai pesquisar no celular. É um animal? Nuvem, quando a gente fala que tem uma nuvem de... Qual é o animal? Insetos. Gafanhotos. Gafanhotos. Alguém falou. Gafanhotos. Eu falei primeiro. Isso aí. Então, agora vocês vão colocar ainda Eu na mesma... sabia, só que eu tinha entendido, agora que eu fui lembrar. Então, aí na mesma resposta, vocês vão colocar uma vírgula, vão colocar nuvem, 2 pontos. Conjunto de gafanhotos. Conjunto de gafanhotos.
Professora, você pode falar do começo que a minha internet caiu e eu não escutei? Você parou em qual letra? Eu parei na letra D, que eu não escutei, minha internet caiu. Ah, tá. Letra D é gataria. Só isso. Aí no pontinho, Obrigada. no pontinho embaixo da letra D, eu já respondi aqui matilha, que é o conjunto de cães. E nuvem, que é o conjunto de gafanhotos. Ok? Obrigada. Nada. Agora vamos para o próximo. Cardume. Cardume eu acabei de falar, né? Peixe. Então, vírgula, cardume, 2 pontos. Conjunto de peixes. Agora está faltando um só, né? Tirando gataria, falta enxame. Abelha. Certo, muito bem. Então, enxame, 2 pontos. Conjunto de abelha. Certo. Na página 23, nós só temos explicação, e lá no finalzinho está assim, grau do substantivo. Agora você vai estudar os graus do substantivo. Leia os textos abaixo. Primeiro textinho, que está em verde, filho de peixe, peixinho é. E no cartãozinho azul, mamãezinha, neste dia, vamos todos abraçá-la, desejando-lhe saúde, muita paz e alegria. Vamos para a página 24. A maioria das questões da página 24 são objetivas de marcar, então eu acho que nós vamos conseguir. Nosso tempo está em 10h14 agora. Vamos lá. Letra A. Ah, olha só, uma pergunta bem legal aqui. O diminutivo, ele não serve apenas para indicar diminuição, não, tá? Ele também, muitas vezes, vai indicar carinho, afetividade, amor. Tamanho. Certo? Então, aqui, ó, na letra A tá assim, a palavra peixinho foi empregada para indicar tamanho. Tamanho. Certo. Então, façam um X no quadrinho de tamanho. Agora, prestem atenção no recadinho que eu li, no recadinho azul. A palavra mamãezinha foi empregada para indicar que a mãe era pequenininha? Não. Não. Afetividade. Afetividade, de carinho, né? Ok. Muito bem. Número 2. Leia as frases a seguir e assinale o que as palavras em destaque expressam. Letra A. A escola do bairro era um casarão no século passado. Casarão. Casa grande. Muito bem. Bem. Letra B. Camila é minha amigona. Eu conto tudo para ela. Amiga muito alta ou é uma pessoa Muito amiga. Muita amiga. muito amiga, no sentido de afetividade. Muito bem. Agora, lá embaixo, em atividades. Leia as frases a seguir e escreva com que sentido as palavras em destaque foram empregadas em cada uma delas. Você sabe quanto custa o grama do ouro? Quantidade? É grama verde? É mato? Quantidade? Não. Quantidade. Unidade de massa, tá? Isso aí. Então, letra A, unidade de massa. Letra B, novamente a palavra grama. Porém, agora eu tenho um outro artigo antes da palavra e o sentido é outro, tá? Preciso contratar um jardineiro para cortar a grama lá de casa.
Grama agora é o quê, gente? É a grama normal. Grama normal. Solo que cobre o jardim. Erva rasteira que cobre o solo dos jardins, dos parques. Professora, pode repetir, por favor, que eu não dou para entender direito. Letra B, erva rasteira que cobre, Hã? erva rasteira que cobre o solo dos jardins. Também pode ser de parques, né? Enfim. Vamos lá, estamos quase terminando. Qual é o gênero? Quando falamos em gênero, estamos nos referindo a quê? Ao gênero masculino e feminino. Masculino ou feminino? E quando falamos em número? Número. Flexão de número. Gênero vocês acertaram. E número? Ah, meu pai. Singular e? Plural. Muito bem. Então, vamos lá. Qual é o gênero e o número da palavra grama em cada uma das frases acima? Primeiro, para organizar a resposta, vocês vão colocar na frase A, está perguntando aí das duas. Na frase A, vírgula. A palavra grama pertence ao gênero feminino ou masculino? A grama. Feminino. Masculino. Na letra A. Isso, masculino. Masculino. Letra A. Preste atenção que alguém falou feminino. Na letra A, masculino. Olha o O antes da palavra. Tá? Então, vamos lá. Na frase A, vírgula. A palavra grama está no masculino. Está no singular ou no plural? Singular. Então, vocês vão colocar. Está no masculino e no singular. Ponto. Letra maiúscula, ainda na mesma resposta. Está no... Na frase B. Na frase B, vírgula. E aí, gente, na frase B, qual é o gênero da palavra grama? Feminino. E o número? O número Singular ou plural? Não, peraí. Lá. Singular? Singular. A grama lá de casa. Singular. Certo? Sim. Então, na frase B, vírgula. Na frase B, vírgula. Está no feminino e no singular. Vou repetir desde o início, tá? Na frase A, vírgula. A palavra grama está no masculino e singular. Ponto, letra maiúscula. Na frase B, vírgula. Está no feminino e no singular. Ok? E para fechar, número 2. Leia as frases abaixo, atentando-se às palavras em destaque. Letra A. Ana é uma gracinha de menina. A palavra grifada é gracinha. Letra B. Essa talzinha pensa que pode falar assim comigo. Ela vai ver só. Palavra grifada, talzinha. Letra C. A loja fica em uma ruela atrás da igreja da matriz. A palavra destacada é ruela.
Inclusive, eu até falei sobre essa palavrinha aí quando expliquei aumentativo e diminutivo. Relacione cada frase ao sentido que as palavras destacadas apresentam. Qual dessas 3 palavras destacadas apresenta tamanho menor? Vai ficar C, B. O ela, muito bem. Letra C. Qual dessas 3 palavras indica desprezo? B. A B, quando ela fala assim, talzinha, né? Desprezo. E qual delas indica carinho e afeto? Letra A. Palavra Letra A. Então ficou C, D e A. Ok? Ok. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Não? Conseguimos concluir a tarefa de hoje, então não terá exercício para casa. A gente acabou 2 minutos antes de acabar. Na verdade, ela acaba 10h20. Então, 10h20. ela acaba 2 minutos. Aqui no meu relógio são 10h23. Mas tudo O meu bem, também. tá? Então, Acabou. nós vamos ficar por aqui. Nossa próxima aula será de redação na quinta-feira, de 9h20 a 10h20, tá? Será depois do intervalo. 9h20 a 10h20. Quinta-feira eu aguardo vocês, tudo bem? Tá. Ó, beijão Tudo pra bem. vocês. Cuidem-se e fiquem com Deus. Tá. Beijo. Tchau. 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 Saiu. Acabou.